O Direito à Literatura está de volta. Estava aqui lendo o Charlie Hebdo, um jornal irresponsável, como diz essa capa, para o nosso telespectador saber do que se trata. Enfim, todo mundo já sabe, mas é bom. E esse é o tema de hoje, porque de isto tudo gerou a questão dos atentados, etc. Então, nosso último bloco, queremos tratar um pouco disso, né? Alguns autores, como Charles Taylor, acreditam que o multiculturalismo constitui um dos fatores essenciais da democracia contemporânea, devendo ser preservada a identidade cultural de um grupo sem limá-lo da inserção da sociedade. Mas há outros autores, como Mário Guerreiro, um brasileiro, que diz que o multiculturalismo é um subproduto relativismo. Enfim, como o Brasil vem lidando com a cultura também nesse sentido, né? Mas antes disso, não quero esquecer que vocês falem um pouco do Charlie Hebdo, embora isso já estava implícito nas discussões. Eu acho que a questão do Charlie Hebdo, ele coloca bem duas questões fundamentais. Uma que talvez o grande dilema do multiculturalismo é exatamente a confrontação direta e imediata com a diferença. Uma coisa era você falar em multiculturalismo onde as diferenças estavam, vamos dizer assim, afastadas, segmentadas. Outra coisa é falar o multiculturalismo com as diferenças... Ele espichou a corda ali, até o máximo. Está no limite, ou seja, até onde que ele pode ir e onde é que ele rompe. Porque você tem um atentado praticado dentro de Paris por franceses das ex-colônias, com uma religião, com uma cultura, com uma distinta. Contra os seus correligionários. Ou seja, esse é o grande dilema. Como lidar com isso no seu próprio interior? Eu acho que esse coloca o grande problema, que, por um lado, no âmbito dos estados se resolve de uma maneira específica. Por quê? Porque o Estado tem uma ordem própria, que é, de certo modo, consensualizada a partir da sua produção, uma democracia representativa, etc., que produz um consenso. Bom, e outra coisa num contexto global, ou seja, como nós vamos produzir uma relação multicultural num contexto global a partir também de um certo consenso que tem que existir. E também tem só uma questão do politicamente correto. Agora com o Exército Islâmico, né, outro dia eu vi um repórter, acho que da Globo, que dizia, mas não dá para misturar o Exército Islâmico com religião. Dá sim, eu acho que tem que ter coragem de dizer, eles falam em nome de uma religião, e a própria religião muçulmana, nesse caso, tem esse déficit, ela tem que correr atrás disso, tem que assumir, não dá para esconder isso. O politicamente correto parece que quer botar panos quentes, são só terroristas. Não, em nome de algo. Eu acho que tem uma discrepância entre a sofisticação, para não dizer o sofismo, dos argumentos multiculturais, né, e a absoluta ausência de sofisticação dos argumentos de terroristas, né, como aqueles contra Charlie Hebdo, que simplesmente matam por matar, e é uma lógica da força bruta, né, que se defronta com uma sofisticação de argumentos, né, que se auto-boicota, Um auto-boicote que tu falavas antes, né? Eu tiro no pé. Inclusive porque é evidente que isso gera retaliações àquela população islâmica que há na França, que é em Paris. Né? Então, eu estou agredindo quem eu estava pretendendo, né, terroristicamente, defender. Então, novo o tiro no pé. Muitas vezes esses terroristas, eles nem querem poupar a população islâmica, elas querem colocar a população islâmica da França, né, nesse brete, para justamente torná-la mais radical, para fazer com que ela sofra. E eles até criticam, porque tem gente que, segundo eles também, que se assimilam. Eles assim, são contra a assimilação. Exatamente. Eles não querem o multiculturalismo. Acho que essa talvez seja a contradição, né? Nesse ponto, né, e que o argumento multicultural ele vai estar sempre do lado perdedor. Agora, eu queria retomar um argumento, uma observação muito fina que a Henriette fez antes, que é o deslocamento do discurso do multiculturalismo
para o político, o ideológico, o puramente intelectual, em detrimento daquilo que nós estamos fazendo ali, trazendo de volta a literatura. A literatura no século XIX foi reconhecida como o discurso da alteridade dentro do discurso do próprio país e da própria subjetividade. Né? A literatura, a arte são aquilo que nos fala diferentemente de nós mesmos, aquilo que nos melhores sonhos de Schiller e companhia, né, nos ensina a ser mais tolerante, a ter tato, a ter um sentimento mais sutil. E a eliminação dessa prática, né, que trabalha com sentimentos, com afetos e com o tato, em favor dos puros argumentos intelectuais, eu acho que é isso que em grande parte contribui para essa autossabotagem, esse auto-boicote que o multiculturalismo está sofrendo hoje. Se perguntassem para mim sobre isso, eu respondo, o multiculturalismo para mim tem essa relação direta com o relativismo filosófico. Eu acho que não há verdades, claro, tudo é relativo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o problema dos índios, né? A preservação de sua cultura, etc. Mas veja, alguns índios eliminam crianças em determinadas circunstâncias. Isso é aceitável? Eu acho que a questão toda talvez seja arrumar um instrumento de mediação cultural. Talvez o papel do direito aí acho que é fundamental, ou seja, construir uma institucionalidade de mediação. Que, como eu disse antes, no âmbito dos Estados nacionais, talvez tenha conseguido fazer bem ou mal isso. Há uma instância de mediação por meio do direito e seus mecanismos. O grande dilema é, numa sociedade que se desfaz geograficamente, ou seja, onde fronteiras não existem, onde distâncias não existem, onde tudo está junto, tudo está perto, tudo está longe ao mesmo tempo, de certo modo você perde essa instância. Isso coloca um dilema para o discurso dos direitos humanos, ou seja, é o discurso do multicultural, mas que é um discurso universal. Então, e que muitas vezes acaba exatamente nessa universalização, se confronta com a diferença. E como lidar com isso? Então você tem que ter uma instância de mediação. Só que nesse ambiente a gente não conseguiu construir ainda uma instância de mediação para isso. Mas como assim? A gente construiu muito bem. Tem o direito, por exemplo, como instância de mediação. Sim, mas não temos. Mas qual é a alternativa? Não, só um minutinho. O discurso multicultural nos diz, em função da família árabe que quer fazer muçulmana que quer fazer a ablação da clítoris, vamos abrir uma exceção porque nós temos que pensar que talvez nosso direito não contemple a alteridade deles. Mas essa mesma família, ela vive num estado que lhes dá seguridade social, que o mesmo direito lhes garante inúmeros direitos, inúmeras vantagens, inclusive financeiras, né, para a sobrevivência, para o progresso da família dentro desse estado, justamente graças a esse direito. Mas no momento em que esse direito está violentamente infringido, de repente o multiculturalismo nos diz, mas nós temos que reconhecer... Claro, concordo. O bingo, você tem... o direito que se autossabota. Mas não foi disso que eu disse, que no âmbito dos Estados nacionais você tem uma instituição de mediação que é o direito, disso, né? O direito estatal, ele então produz. Eu entendi mal, desculpe. Quer dizer, no âmbito dos Estados nacionais você tem uma instância de mediação. Como é que o direito vai lidar com isso? Ou seja, como é que as instituições jurídicas vão lidar com isso e qual é a resposta que elas vão dar? Mas você tem uma instância de mediação, que é o direito, que foi construído, bem ou mal, concordemos ou não concordemos, mas foi construído por nós e entre nós. O grande dilema é quando você desloca isso para um outro âmbito, que é um âmbito que não é mais dos Estados nacionais. E aí você tem um confronto, que é o que o Hunter chamou de confronto de civilizações, mas que você pode dar um outro nome, que é um confronto de culturas, de identidades, etc. Quer dizer, como você vai fazer, como você vai produzir essa identidade nesse ambiente? Quais são os limites disso? O que a Catherine levantar, não sei se era essa, não quero ser o intérprete, o hermeneuta dela, mas, por exemplo, o próprio direito que institucionaliza o modo de convivência, há momentos em que o direito de uma sociedade é confrontado consigo mesmo e com intérpretes do próprio, por exemplo, no direito brasileiro isso é muito comum, de dizer, olha, mas nesse caso especificamente... Nós temos que suspender o direito. Aí nós temos que ter afeto,
Tem muitas coisas do direito civil hoje que uma criança hoje tem. A criança hoje vai ter dificuldade, muitas crianças, de preencher um passaporte, porque ela tem 3 mães, 4 pais, 2, 6 avós. Eu não consigo entender isso, desculpa. Mas isso faz parte de uma certa. Entra de novo. Novas famílias. Novas famílias. Novos arranjos familiares. Novos arranjos, enfim. Isso é multiculturalismo também, né? É interna corporis. Mas eu ainda acho que é um problema. Eu acho que o grande dilema hoje é exatamente tentar fazer valer um acordo multicultural que não destrua diferenças, tá? Dentro de um consenso que se estabeleça a partir de determinados padrões, ou determinados parâmetros, ou determinadas conquistas civilizatórias, é que a gente pode chamar de um outro jeito. Ou seja, talvez esse é o grande esforço que é preciso fazer. Como produzir um consenso que, de alguma maneira, ao mesmo tempo em que não destrua as diferenças, incorpore, mas também estabeleça seus limites, que é o papel, de certo modo, de uma autoridade comum, que no campo, que é o Estado, de certo modo. Ou seja, ele tem que estabelecer limites, produzir limites de convivência. Senão... De todo modo, há muitas críticas a se fazer às questões que se ideologizaram demais de multiculturalismo e que ele mesmo, o multiculturalismo, dá um tiro no seu próprio pé porque ele não consegue ir até o final do seu próprio discurso. E quando a gente pensa, né, na defesa das minorias, sejam elas quais forem, a gente também pensa o quanto politicamente correto é um tiro no pé muitas vezes. Vamos lembrar agora, recentemente, né, ainda está em pauta, o caso Monteiro Lobato. Né? Quer dizer, vamos pegar a obra desse autor e colocar sob júdice a obra desse autor, porque ela estaria incorrendo em... Então, como é que fica isso, né? Como é que se lida juridicamente? Sobre isso, né? Sim, está no Supremo, né? Está no Supremo Tribunal, algo desse tipo, né? Então, veja... Mas isso não é aplicar um parágrafo de lei muito recente retroativamente a uma época deslocada? Quer dizer, nessa é linha, vão processar a família do Aristóteles. Exato. Sim, óbvio, né? Já está condenada, aliás. Está condenada. Eu quero agradecer a Henriette, agradecer a Catherine, agradecer ao Zan por essa discussão tão interessante sobre o multiculturalismo, seu fracasso, enfim, seus limites, a necessidade de sua crítica. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura. Está lá mesmo. Outro dia eu fui procurar, demorei um pouco, mas achei. E no youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós também estamos no rádio. E não esqueça, somos multimídia, não esqueça de participar, faça sugestões, comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro, nesse novo formato Direito e Literatura, nesta segunda temporada do novo formato, com 3 convidados, temático, em que, através de obras, nós discutimos as grandes temáticas contemporâneas. Até mais!